E a série Campeões do Brasil chega ao 5º episódio. E o homenageado de hoje foi o 17º clube e último a ganhar um Brasileirão, o Atlético Paranaense em 2001. De lá pra cá, todos os campeões já tinham vencido o Brasileiro alguma vez. O time comandado por Geninho e liderado pela dupla de artilheiros Kleber Pereira e Alex Mineiro fez com o São Caetano uma das finais mais surpreendentes da história do Brasileirão. Isso aí, Ivan. É hora de relembrar a conquista do Atlético Paranaense. Nós vamos ter jogo até 48, vamos para 44, vamos ter mais 4 minutos. 4 minutos separando o Atlético Paranaense do título brasileiro. Eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia perder um título em prorrogação. Se precisasse, eu ia invadir, eu ia parar o jogo. Vamos para 46 minutos, 2 minutos, torcedor do Atlético Paranaense. 2 minutos para que você possa explodir no grito de campeão. Falei pro juiz, reserva do lado, falei, ó, deu o tempo, manda acabar porque eu vou invadir isso aqui. Ele falou, não, já acabou, você pode perder até de novo. Eu falei, então tá bom, se tomar um gol eu vou invadir. 1 minuto separando o Furacão do título inédito de campeão brasileiro. Mas graças a Deus tudo terminou. Vai terminar. Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar. Acabou! Acabou! O Furacão é campeão brasileiro de 2001. – 23 de dezembro de 2001. Um dia histórico para a torcida do Atlético Paranaense. Um dia para acabar com uma angústia de 15 anos. Era deboche da torcida do Curitiba, porque o Curitiba foi campeão contra o Bangu na época do Maracanã, entendeu? E faltava esse título para o Atlético, era o único título que faltava. Mas para entender como o Furacão se tornou o 17º clube a conquistar o Brasileirão, é preciso voltar um pouco no tempo. Voltar até o dia 10 de setembro de 2001. No Atlético, Mário Sérgio foi embora. Geninho chegou e encontrou pela frente um clima tumultuado. O Mário Sérgio, na verdade, eu acho que, se eu não me engano, quando ele saiu, ele disse que ou o Atlético acaba com a noite ou a noite acaba com o time do Atlético. Essas foram as palavras do Mário Sérgio naquela época, né? Após 10 rodadas, o Atlético era o 13º colocado entre os 28 clubes do Brasileirão, 6 pontos acima da zona de rebaixamento e a 2 do 8º colocado. Naquela época, os 8 primeiros se classificavam para as quartas de final. Ele estava retornando em Curitiba, pegando o Atlético numa situação difícil, vivendo um momento meio tumultuado, mais preocupado em, de repente, com o descenso do que brigar, naquela época, para ficar entre os 8. E como os resultados não vinham, os culpados já estavam escolhidos. Quando eu cheguei, tinha uma lista de dispensa de 6 nomes, inclusive nessa lista de dispensa estava Alex Mineiro e estava o Kleber. Com tantos problemas, o que fazer para recuperar um time que não vencia havia 5 jogos? Eu jogava com o Kleber fixo, o Alex flutuando pela direita, Gabiru pela esquerda, o Kleberson chegando pelo meio e os 2 laterais chegando. Então era um time que se defendia bem com 8 e atacava constantemente com 6. E o resultado apareceu logo na estreia. Foram 12 jogos sem perder rumo à liderança do Brasileirão. Nas quartas de final, o rival seria o São Paulo. E que São Paulo! Tinha França, tinha Júlio Batista, Kaká. Entendeu? Para mim era o maior time que tinha. Tinha um time bom, um time de qualidade, mas naquele momento ali a gente sabia que era o nosso momento, né? Um momento onde o time lá no topo da tabela, com uma confiança muito grande, jogando diante da nossa torcida, né? Jogo único na Arena da Baixada e uma dupla de artilheiros afiada. Fiz um gol contra o São Paulo, que a gente ganhou o jogo. E ali foi que eu fiz o gol. Depois ele me lançou a fazer gol, faz 7, 8 gols que ele fez, não me acordo, me lembro bem agora. Ele, que o Kleber diz, é o companheiro Alex Mineiro. O rebote, se eu não me engano, um zagueiro nosso chutou, o Rogério Senna rebateu e eu cheguei batendo de esquerda no canto. Alex Mineiro! Para chegar à sonhada final, mais um tricolor pelo caminho. Fluminense, de Roger, Caio e Magno Alves. Um duelo de artilheiros inspirados. Um jogo eletrizante, né? Igual você falou, um jogo da melhor qualidade, os 2 times voando. Um jogo
maravilhoso, o Fluminense partindo, fazendo gol aqui, nós indo fazendo gol lá. Se Magno Alves marcava para o Fluminense, Alex Mineiro fazia para o Atlético. Até que aos 42 minutos do segundo tempo... Um dos gols mais bonitos aí que eu fiz nas finais, né? Uma bola que eu peguei do lado direito, levei para a esquerda, bati de canhota, ela chega a tocar na trave e entrar. Então ali foi fundamental aí para a nossa conquista. Um jogo para confirmar a força de um time, de uma torcida, de um caldeirão. O Atlético Paranaense vai decidir o Campeonato Brasileiro com o São Caetano. A Arena da Baixada, quando um time batia, se tremia. Ali era um caldeirão mesmo. Uma final improvável, mas com os dois melhores times do campeonato. Muita gente diz, o campeonato foi decidido por São Caetano e por Atlético Paranaense. Mas espera aí, vê quem o Atlético eliminou e vê quem o São Caetano eliminou. Porque era mata-mata. No jogo de ida na Arena, sem Kleber Pereira, show do Atlético, show de Alex Mineiro. Abençoado, iluminado, aconteceu tudo de bom ali naquela fase final ali. 8 gols em 4 jogos. Para o jogo de volta, no Anacleto Campanella, o Atlético podia perder por um gol que levaria o título. Nos treinos da semana, Geninho deu a dica. Eu sabia que o São Caetano tinha um goleiro excepcional, que era o Silvio Luiz, um goleiro de uma qualidade muito grande, mas por ser um goleiro muito grande, muito pesado, na bola no chão, ele tinha alguma dificuldade em ficar com a bola na mão. Então eu tinha falado para os meus jogadores, quando bater no chão, acompanha que o Silvio pode soltar. Já no vestiário, Geninho deu a motivação. Onde o Geninho pegou as faixas de campeões, ele entregou para cada jogador e falou, vai deixar os caras tomar de vocês? Em campo, um São Caetano nervoso e um artilheiro iluminado. O Fabiano pegou pela esquerda, levou no meio de campo ali, foi indo, bateu cruzado, o Silvio Luiz soltou e eu cheguei fazendo de chapa o gol mais importante da carreira. Pode passar ele aí, que é um gol maravilhoso. Alex Mineiro é o nome dele! Quando o jogo se aproximava do fim, Geninho ameaçou invadir o campo, mas nem precisou. O título era do Atlético Paranaense. Acabou! O Furacão é campeão brasileiro de 2001. Festa atleticana, mas cadê o Kleber Pereira? Quando terminou o jogo, já ficou a minha vontade era de sair daquele campo correndo, pegar o primeiro avião e ir embora pra cá, porque eu já estava com saudade da minha família, queria comemorar com a minha família. Tanto é que depois que mandaram minha medalha pra mim, porque eu nem peguei a minha... Eu vim embora, depois a CBF mandou pra mim. Um título para colocar uma geração na história do clube. Ser campeão brasileiro não é todo dia, cara. Não é toda hora. Essa conquista aí vai ficar marcada eternamente. E a partir do momento que você coloca no seu currículo um título brasileiro, você recebe um carimbo de qualidade, passa a ser olhado de uma outra maneira. E marcou o Geninho pelos gols decisivos de Alex Mineiro, pela alegria de Kleber Pereira, por apresentar ao Brasil Kleberson, que no ano seguinte seria pentacampeão, e o então jovem Dagoberto, por fazer uma imensa torcida rubro-negra se sentir a dona do Brasil.